Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Grüß Gott, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o nosso querido Papa Emérito, Bento XVI, que Deus o conserve, enfim, está tão velhinho agora, né? Ele é daqui de pertinho, eu conheço a cidade onde ele nasceu, uma cidade pequenininha, de uma rua só, filho de um policial de cidade pequena. Inclusive a carreira do pai nunca foi em frente, porque na época do nazismo, né, o pai se retirou cada vez mais para uma cidade pequenininha, não permitiu os filhos que fizessem parte dos grupos nazistas, e ele principalmente não manteve o emprego, né, mas não foi na onda da época e, portanto, morreu um policial de classe baixa, assim por dizer, com um salário muito pequenininho. E ele é o mais novo de 3 irmãos, o outro irmão é sacerdote também, morreu há pouco tempo, e era músico, diretor, maestro de um coral muito famoso aqui perto. E a irmã morou sempre junto com eles, cuidou muito dos irmãos, e eles mais ou menos sustentaram os pais na velhice. Ele era, de certa forma, o candidato esperado na época da morte de João Paulo II, porque havia entre os dois, já há décadas no Vaticano, uma enorme amizade. O Papa tinha feito, né, o cardeal de Munique, Josef Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano, e os dois conviveram durante muitos anos nesses dois papéis, um papa e o outro, enfim, né, o seu maior assessor em questões doutrinais, em questões justamente morais e doutrinais da Igreja. E, portanto, de certa forma, o pontificado dele vai ser certamente na história conhecido como uma continuação do pontificado de João Paulo II. Os dois pontificados vão ser certamente sempre nomeados juntos, porque fazem certamente uma linha em comum. No entanto, a personalidade dos dois não podia ser mais diferente, né? Enquanto João Paulo II era esse homem público, esse grande comunicador, carismático, Bento XVI é todo o contrário. É um homem, eu já encontrei pessoalmente, conversei com ele uma vez, inclusive em português. Ele é um homem extremamente tímido, extremamente não carismático, justamente, muito bávaro, muito daqui, de família humilde daqui, sem verniz, sem gestos grandiosos, sem coisas chiques, absolutamente, um homem simplíssimo, que ri facilmente, sorri facilmente, e que é extremamente no lidar, nas maneiras, humilde, quieto, contrário exatamente do que a mídia faz dele, inclusive em filmes mais recentes, que mostram o quão pouco se conhece sobre ele. A questão é que ele se tornou um grande intelectual, por muitos considerado talvez o maior teólogo da atualidade, inclusive por protestantes também. Pena que o livro dele, os 3 livros sobre Jesus de Nazaré, nem sempre são bem traduzidos. A tradução brasileira me parece não muito boa, a tradução americana é muito boa. E sobretudo um professor. O que ele é um professor universitário, uma pessoa que sabe explicar, uma pessoa que sabe sintetizar. O que ele fala é, inclusive, muito mais fácil de se entender do que João Paulo II falava, que era um filósofo mais complexo. E ele é, como todo grande intelectual, uma pessoa de vida discreta, de vida retirada. O que ele gosta mesmo é escrever, enfim, né, tocar piano e ter conversas intelectuais e acadêmicas com as pessoas ao redor dele. E a vida dele inteira foi assim. Ele trabalhou numa paróquia, mas muito pouco tempo. A vida inteira foi uma vida na universidade, vida de professor universitário. Inclusive, os alunos antigos se lembram dele com muito carinho. Ele vinha para as aulas de bicicleta aqui na Alemanha, enquanto outros teólogos, né, que inclusive depois se tornaram, de certa forma, críticos da igreja, chegavam nos seus Mercedes, e ele vinha sempre de bicicleta, convidava os alunos para tomar chá em casa, que a irmã fazia, enfim, né, cuidava da casa para eles, e era muito conhecido como uma pessoa justamente totalmente aberta e acessível aos alunos, que sabe rir, que sabe, enfim, né, cantar, que gosta de cerveja bávara, extremamente quieto, tímido e afável. Ele acabou sendo o cardeal de Munique, a cidade grande aqui perto, e dessa posição o Papa João Paulo II, então, o chamou para Roma para ser prefeito da congregação, chamada Congregação da Fé, que é o organismo da igreja que cuida, enfim, né, de questões relativas à doutrina e à moral no mundo inteiro. E é uma posição extremamente ingrata, sobretudo nesses tempos pós-conciliares em que há grande divisão na igreja,
E, portanto, os dois lados, obviamente, nunca estavam satisfeitos com ele, porque, de novo, o que ele fez é simplesmente manter o caminho do meio. É o que ele falou no seu discurso de inauguração, quando foi eleito Papa. Eu não estou aqui para fazer, né, ideias novas, nem para proclamar as minhas próprias ideias, nem para procurar a promoção da figura do Papa, senão que a função do Papa é simplesmente confirmar, orientar, ajudar, estar ao serviço do povo de Deus, no caminho de Deus, no caminho da igreja, que é isso, a igreja é o caminho de Deus. Se não for isso, não faz sentido. E essa posição é extremamente ingrata. Na época do concílio, ele participou no Concílio Vaticano II, muito novo, como assistente do então cardeal Frings, que era um cardeal alemão muito famoso, daqui da cidade de Colônia, e na época do concílio ele era considerado um liberal. Não era, mas enfim, né, ele era obviamente parte das pessoas, da maioria do concílio, que profundamente concordavam com o que João XXIII e depois Paulo VI tinham querido para o concílio, essa reforma no sentido, né, de tirar coisas culturais já fora de tempo e voltar às essências, e ele era, por isso, considerado um liberal. Depois, quando esses liberais tomaram um caminho mais radicalizado e se tornaram, inclusive, alguns deles marxistas, como na América Latina, obviamente que ele não foi com eles, e aí passou a ser considerado por eles como um conservador. Ele continuou exatamente no mesmo caminho, como, enfim, né, a grande maioria das pessoas de mais cabeça dentro da igreja. Continuou católico, nem tradicionalista, nem liberal, nem progressista, nem de direitas, nem de esquerdas. E tem as suas coisas típicas, enfim, né, da sua própria personalidade. Não é também grande carismático ou grande líder, e sofre muito, sofreu muito já como cardeal e também como papa pelas críticas extremamente pesadas e agressivas, e na sua maioria ignorantes totalmente da sua personalidade, que caíram sobre ele. Foi um pontificado duro, um pontificado difícil, toda a crise também, né, o problema gigantesco, a lepra, como diz o Papa Francisco, ou a blasfêmia, como diz o Papa Bento, da pedofilia, por exemplo, no clero. Tempos muito duros, muito difíceis, e a sua renúncia, uma coisa que foi na época, né, tida como um desastre, absolutamente, é uma coisa inclusive muito moderna, mostra como ele é moderno, no bom sentido da palavra. A gente vê hoje como ele tinha razão, ele hoje não teria condição nenhuma de ser papa, como ele está, muito velhinho, muito adoentado. Não é um homem, um líder social, um líder, e achou que seria melhor, então, né, se retirar para bem da igreja, para que a igreja pudesse ser, enfim, levada adiante por um homem mais novo, de maior força, e é isso que ele confirma sempre, né, sobre a sua renúncia. E permanece o mestre, o professor que é. Infelizmente, a gente, né, não tem muitos escritos, talvez depois da sua morte sejam publicadas coisas, a gente não sabe, esperemos que sim. Mas, sobretudo, o seu pontificado é no mesmo caminho, tanto de João XXIII como de Paulo VI, como de João Paulo II, confirmar o concílio no seu caminho verdadeiro. Sobre isso ele tem palavras, enfim, né, muito claras, e por isso foi e é vilipendiado até hoje por ambos os lados, enfim, de uma forma terrivelmente injusta, né, e ignorante. As suas grandes ideias poderiam ser talvez resumidas em 2 ou 3 aspectos. Primeiro, essa questão toda que ele sempre fala, né, do relativismo, como o relativismo moderno, o relativismo que vem a rigor do racionalismo do século XVIII, só interessa o que a gente possa entender, ou no fundo, né, tudo é subjetivo, sou eu que digo o que é bom, o que é mal. E o que ele diz sempre é como esse relativismo é, no fundo, e é isso que a gente está vendo exatamente, muito mais ditatorial e dogmático do que a verdade. A acusação toda que se faz, né, à igreja e à doutrina, e a ele pessoalmente, é que são dogmáticos e ditatoriais. Na verdade, não são absolutamente, porque ele não está falando a sua própria opinião, a sua própria cultura. O que ele está se buscando é o que é a verdade e ela mesma. Como ele diz também, nós não somos donos da verdade, é a verdade que é dona da gente. A gente é que tem que procurar a verdade e se submeter a ela. A partir do momento em que a gente começa a dizer que a verdade é o que eu quero, o que eu não quero, o que eu tenho vontade, o que eu não tenho, não há verdade, no fim a gente acaba se deixando manipular e dominar pela opinião, pela mera cultura, pelo estado de espírito, pela emoção. E a gente está vivendo isso no mundo ocidental agora,
a sociedade está se tornando cada vez mais ditatorial. A gente não pode mais expressar com total liberdade as nossas visões políticas, as nossas visões sociais, as nossas, inclusive, visões religiosas. A gente sabe que o cristianismo é hoje extremamente perseguido no mundo, ridicularizado às vezes para nós, mas em outras partes do mundo, sobretudo sociedades, né, mais islâmicas, realmente violentamente perseguido. E esse assim chamado relativismo, onde todo mundo é legal com todo mundo, no fundo é extremamente perigoso, porque justamente não tem mais parâmetro, não tem mais coluna, a gente não pode se segurar mais em nada. Então o que vale é, enfim, né, a vontade de cada pessoa, que pode ser, obviamente, extremamente ditatorial e contradiz a minha liberdade. Eu não tenho que me adaptar, enfim, né? Eu não tenho que me submeter ao que exige de mim a maioria. Não, eu tenho a liberdade de ter o meu próprio pensamento, de procurar justamente a verdade. Obviamente que a gente não pode aqui entrar nisso, são questões extremamente complicadas, mas vale a pena pensar sobre isso. Depois ele diz sempre que a fé, a beleza, a liturgia, por exemplo, né? Os valores cristãos são uma libertação e não uma escravidão. O ateísmo, ele viveu isso muito fortemente, claro, né? Na época do nazismo, depois de todo o comunismo, o ateísmo se apresenta como uma libertação e a gente vê no que dá, e a gente vê de novo, né, como essa redução do homem a uma simples coisa material, uma simples coisa biológica, parece uma coisa muito moderna e científica, e no fundo é acientífica, é arracional, porque o homem não é só isso, obviamente que não, há uma parte espiritual do homem enorme que busca constantemente algo maior, que busca constantemente a verdade, a beleza, o bem, o amor, que no fundo são Deus. E, portanto, todos os sistemas e ideologias ateus que hoje a gente vive, inclusive na nossa sociedade mais democrática, né, na forma dessa secularização violenta, não se pode nem falar o nome de Deus mais na mídia pública quase. Toda essa secularização parece uma libertação, mas não é, porque está calando, oprimindo uma parte do homem que é autêntica e essencial para ele. Por um lado, claro, a gente não pode forçar ninguém à fé, a fé é um produto da liberdade pessoal e individual, mas por outro lado você não pode reprimir a fé também. Mesmo na sociedade, isso vale também para as pessoas de outra fé, de outras fés, de outras, enfim, né, expressões religiosas. Cada um de nós tem o direito de buscar, e por isso a liberdade religiosa é essencial, aquilo que é o mais importante, que é o sentido da nossa vida, o sentido da morte, o sentido, né, enfim, do sofrimento, o sentido do amor. Na medida em que a sociedade secularizada reprimir isso, cada vez mais a gente vai viver, enfim, numa ditadura, que é o que a gente está observando. Até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus.